Então eu quero dizer para você, jovem, presta bem atenção no que o Espírito Santo fala. Aqui tem jovens que o único jovem, a única criança que eu vejo aqui, que ainda não conhece, é um nenenzinho e mais a menina ali. Eu peço aos demais jovens, à juventude, que respeitem a casa de Deus. Respeitem a casa de Deus e que vocês venham a honrar o que Deus fez na vida de vocês. Assim diz o Espírito de Deus, não brinquem com as coisas de Deus. Porque Satanás não vai brincar com a vida de vocês. E a hora que ele entrar, ele vai entrar para destruir. Ele vai entrar para destruir. Então, não brinquem. Aproveitem a oportunidade que eu não tive. Que eu não tive na idade de vocês, jovens. De estar na casa de Deus. Não esperem o mal bater na sua porta para cair de joelhos diante do altar. Não esperem. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão indo para o inferno. E isso não é brincadeira, isso é verdade. Porque a Bíblia diz que há dois caminhos, o céu e o inferno. E talvez hoje as coisas do mundo são muito agradáveis. Mas eu quero dizer para você que o caminho do mundo te levará para o inferno, sim. Ele não te levará para os céus. E a palavra diz que o Senhor um dia virá e não tardará este dia. E Ele colocará todos de pé na sua presença. E ali Ele virá como o juiz. Ele virá como juiz. Então que nós venhamos abrir os nossos olhos, jovens, adultos. Essa palavra também é para mim, que nós venhamos abrir os nossos olhos. Porque Satanás, ele não tem tempo mais para brincar. Hoje pela manhã eu falava com algumas pessoas, Satanás, ele não tem mais tempo de brincar. Ele cansou de brincar. E agora ele vem com ódio e com ira sobre a igreja do Senhor. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. E aquele que está caído nessa noite, se coloque na presença de Deus. Não há mais tempo de você andar buscando aquilo que não convém. Porque Satanás, ele vem para tragar a igreja. Ele vem para tragar. A Bíblia diz que ele tem propósitos: roubar, matar e destruir. E ele não quer mais nos jogar na vida que nós vivíamos, que para ele não é novidade. Ele não quer jogar você, jovem, se tatuar, largar a orelha. Ele quer fazer coisas muito piores. Eles querem deturpar a palavra de Deus, a qual um dia Deus ensinou para você na escolinha, a qual Deus um dia mostrou para você. Ele quer realmente destruir aquilo que Deus colocou no teu coração. E talvez nessa noite, assim diz o Espírito de Deus, ainda onde havia brechas, o Senhor está fechando. Porque é o Senhor que te separou. É o Senhor que te escolheu. E assim diz o Espírito de Deus, ainda que corres pela esquerda e pela direita, sou eu que te carrego. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai, igreja. Buscai, porque não é tempo. Hoje eu falava que Satanás, ele tem estratégias e ele é rápido. Aí você vai me dizer, não, mas eu não saio de casa, eu não bebo, eu não fumo, isso não precisa. Onde é que está escrito isso para dizer que Satanás, ele entra para destruir? Ele não precisa levar você para essas coisas. Porque ele é expert em destruir sonhos. Ele é expert em frustrar a vida das pessoas. Ele é expert em te colocar num quarto enjaulado com depressão. Ele é expert em te levar para a internet para buscar coisas a qual ele trabalha na tua mente. Ele entra por uma brecha. Ele não precisa de muita coisa. Ele pode entrar num coração onde há uma brecha de ódio e fazer alguém matar alguém. Ele pode simplesmente forjar um acidente, através dali causar uma morte por ódio. Ele pode te jogar no meio da encruzilhada e os demônios que são pagos para reger encruzilhadas podem atormentar uma pessoa a ponto de te matar. Nós temos visto aí pessoas matando no meio do trânsito. Você vê que as pessoas já estão alteradas, que não tem mais o que fazer. Você vê que quando uma pessoa ela chega se achando com a razão, ela já chega na tua presença com 5 pedras. E nós temos que abrir os olhos, porque isso é a palavra de Deus se cumprindo, que o amor se esfriou. E o momento que o amor em Deus se esfria, Satanás ele ganha legalidade. Então nós temos que abrir os nossos olhos para isso. Você, mãe, não espere chorar na frente de um caixão. Você, jovem, não espere chorar na frente de um caixão. Você, criança, não espere chorar ou ainda assim um dia. Assim diz o Espírito de Deus, se Satanás tem dito a você suicídio, a sua alma vai para o inferno e vai
para esse lugar e não há salvação. E aí o Espírito de Deus diz para vocês de que vale trocar o reino dos céus por essas coisas. Vale a pena, igreja? Não vale a pena. Vale a pena trocar o reino dos céus por uma noitada? Vale a pena trocar o reino dos céus por uma orgia? Vale a pena trocar o reino dos céus pelas vaidades? Vale a pena. Porque a Bíblia diz que é uma promessa para mim e para aqueles que creem. A Bíblia diz que aqueles que se tornam filhos, Deuteronômio 28, se não me engano, existe uma promessa para essa terra e após ela. Então, se você quiser herdar as promessas, primeiramente medite e siga o que o Senhor tem te dito. Se você e eu verdadeiramente queremos herdar as promessas nessa terra, a qual teremos os filhos abençoados, a sementeira abençoada, um trabalho abençoado, aonde a salvação da nossa alma e por gerações o Senhor cuidará dela. Faça aquilo que o Espírito de Deus está te falando nessa noite. Faça o que o Espírito de Deus está te falando. Não espere posição de ninguém, assim diz o Senhor, porque a posição e a salvação é individual. Mas a tua obrigação é clamar pela tua casa. Você, jovem, a tua obrigação é clamar pela tua mãe que não conhece a Deus. Teu pai que não conhece a Deus. Você, pai, você, mãe, a tua obrigação é clamar pelos seus filhos. Você, mulher, a tua obrigação é orar pelo seu marido, da mesma forma o marido pela mulher. E a igreja que orem pelos outros. Porque essa é a vontade de Deus, igreja. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Amém. Peço a você que abra a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos 13, 22. Atos dos Apóstolos 13, 22. Atos dos Apóstolos 13, 22, 23. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E quando este foi retirado, lhe levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus, Pai, eis mais uma vez a nossa vida diante do teu altar. Que eu diminua e que tu cresça nessa noite, que tu ministre a tua palavra. Espírito Santo nos dirige, abre os ouvidos espirituais do teu povo. Da mesma forma eu te peço, Senhor, que essa palavra sirva de alimento para nós nesta noite. Eu entrego tudo nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Aqui nós vemos então em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo falando de uma passagem sobre quando foi retirado Saul e ungido Davi a rei. Repare que Davi, ele teve um chamado muito forte. A Bíblia diz que Davi, todo mundo sabe disso, que Davi ele foi um homem segundo o coração de Deus. Só que repare que por um lado, eu faço uma pergunta para você: Davi era perfeito? Davi era perfeito, igreja? Davi, ele era sobrenatural? Qual era a diferença de Davi para a minha vida e para a sua vida? Nenhuma. A palavra do Senhor diz que Davi, um homem simples, um homem fruto do pecado, ele é separado por Deus. Deus manda para um profeta na casa de Davi. E repare que Davi foi o último. Porque quando o homem diz sim, Deus diz não. Mas quando o homem diz não, Deus diz sim. Repare que todos os homens que estavam ali, eles não acreditavam que Davi poderia ser o rei. Porque Davi era jovem, porque Davi não tinha postura, porque Davi não era um dos irmãos maiores.
ele era na faixa de 17 anos. Só que a palavra diz que Deus, ele confunde os sábios. Ele pega aquilo que não é para transformar naquilo que é. Por isso que quando nós mais nos preocupamos a mostrar para homens, mais o Espírito de Deus se afasta. Quando você fizer para homens, você não está fazendo para Deus. Mas quando você faz para Deus, você não faz para homens. Você cresce. Quando você busca a Deus e você conhece o amor de Deus dentro de qualquer igreja, qualquer denominação, ministério, você se entrega e você entende que o teu caminho é todos os dias na dependência do Senhor, você cresce. Você passa a andar neste plano sobre as águas. Você passa a passar pelo fogo e ele não te queima. Se você submergir, ele não te afoga. Porque você entende que está na dependência de Deus. Davi então é chamado. E a Bíblia diz então que Deus, ele dá um título para Davi. Ele diz que Davi é um homem conforme o seu coração. Mas como um homem na terra pode ter um coração igual de Deus? Um homem imperfeito, um homem cheio de falhas, um homem que aos olhos de todo mundo ele não tinha unção para ser rei, e muito menos ia prestar para Deus. Repare que para os homens Davi não tinha serventia. Ia ser simplesmente mais um pastorzinho no meio do campo. E os seus irmãos, porque eram altos, porque sabiam, porque tinham instruções, se destacavam. Só que Deus, meu irmão, Deus, ele vai lá naquele que ninguém investe. Deus um dia olhou para mim, olhou para você, aonde ninguém mais investia. E ele acreditou em nós. Ele acreditou e ele foi lá com o Espírito dele, trouxe você para o caminho reto. Ele nos trouxe, a Bíblia diz que ele foi que nos amou primeiro. Ele nos amou ao ponto de entregar a vida do seu filho por nós. E repare que, como que Davi pode ter um coração agradável a Deus sendo imperfeito? Como que um homem pecaminoso pode ter um coração agradável a Deus? Como que Davi, todos sabem a história de Davi, todos nós conhecemos a história de Urias e Betseba, onde Davi, então, ele contempla a mulher de Urias, ele manda matar aquele homem, põe numa linha de guerra, ele comete um adultério com ela, ele comete ali um ato muito errado, houve a consequência. Mas como que um homem que comete tais coisas consegue ter o coração igual ao de Deus? Como que alguém cheio de pecado consegue ter um coração igual a Deus? Repare que Deus, ele não vê como o homem vê. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos dizer assim, poxa, mas Davi adulterou. Só que esquecemos dos outros pecados que os outros homens cometeram. Judas vendeu Jesus e nós ouvimos mais falar do erro de Davi do que o erro de Judas. Nós ouvimos as pessoas usarem muito isso. Nós vimos pessoas colocarem medidas em pecados. Só que como foi falado hoje pelo irmão aqui, como foi falado, que a religião, ela para nada serve. Repare que ali quando Deus usava o servo dele, ele fala que aquele que fala mal pela sua língua, ele ainda não conhece o amor de Deus. Repare que nós não podemos ser religiosos, porque Davi não era religioso. Davi não era religioso, então somente ele se achava alguém digno. Só que como que Davi consegue ter um coração igual ao de Deus? Como que alguém que peca todos os dias consegue ter o coração igual ao de Deus? Sabe por quê, igreja? Porque Deus não faz acepção de pessoas. E a Bíblia diz algo mais. Ela diz uma coisa, que o que chama a atenção de Deus é um coração contrito. A Bíblia diz que o que chama a atenção de Deus é um coração quebrantado.
A Bíblia diz que o que chama a presença de Deus só existe um meio, que é a nossa fé. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho para que todos tivessem a vida eterna. Mas a Bíblia também diz que isso é vos dado de graça por meio da fé para que ninguém se glorie. Ou seja, Deus ama todos. Deus conhece o coração de todos. E todos nós somos pecadores, sim. Todos nós somos pecadores, por natureza. Mas como que um pecador consegue ser chamado de um homem com o coração igual de Deus? É muito simples, igreja. É algumas características que o ser humano tem que ter. Quando você ouve falar em igreja, o que você pensa? Mas eu não vou na igreja porque eu não estou pronto. Eu não vou na igreja porque eu ainda bebo. Eu não vou na igreja porque eu ainda fumo. E se Jesus olhar para você nessa noite, vai dizer assim para você: e aquele que está lá e tem ódio no coração? E aquele que está lá e não perdoou? E aquele que está lá e tem maus pensamentos? As portas estão abertas para todos. Jesus Cristo, em certa ocasião, ele falou que o que contaminava o homem era o que saía e não o que entrava. E ainda diz mais: ele manda que limpassem o interior do copo e do prato, e que tirassem o argueiro dos seus olhos antes de olhar. Repare que quando olharam para Davi, ninguém investiu em Davi. Só que o Senhor investiu nele muito antes dos homens. Quero dizer para você nessa noite que o Senhor, Ele investiu em você muito antes dos homens. O Senhor, Ele olhou para você muito antes do que qualquer homem ou mulher. O Senhor te amou primeiro muito antes que qualquer alguém que escreveu um coração e disse que te amava. Ele te amou muito antes dessas coisas. E o melhor, sabe o que é, igreja? É que Deus não nos ilude com palavras. O melhor é que Deus, Ele não nos ilude com gestos, porque o próprio amor já foi provado. Então Ele chama Davi, um homem totalmente errado, pecador. E Ele diz que Davi tem o segundo seu coração. Mas como pode alguém imperfeito ser segundo o coração de Deus? Abra o Salmo 51. Salmo 51. Aleluia. Salmo 51, versículo 1. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Você está entendendo? Você não agrada a Deus por ser o santarrão. Você não agrada a Deus por simplesmente conhecer a palavra. Você não agrada somente a Deus quando você o aceitou. Mas você agrada a Deus quando você primeiro tem a consciência que é pecador. Davi, primeira coisa que ele fez, ele teve consciência que ele era pecador. A Bíblia diz que primeiramente ele chega diante de Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim e apaga as minhas transgressões, porque eu sou pecador. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. É muito fácil olhar o pecado dos outros. Era muito fácil olhar para os irmãos de Davi e dizer: não, mas ele é o rei. E apontar Davi dizendo: esse cara vai cair, esse cara vai errar. E repare que Saul odiava Davi a ponto de querer tirar o trono de Davi. Em certa ocasião a Bíblia diz que Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul. E o que ele diz para Saul? Não toque no ungido do Senhor. Está entendendo o que é o coração de Davi? Não é porque Davi não pecou.
Não é porque Davi não errou, pelo contrário, a Bíblia fala várias vezes e descreve que ele errou. Para você e eu entender que ser segundo o coração de Deus não é porque não se erra, mas é sim porque se serve a Deus. É sim porque se reconhece que é pecador. Você não vê em nenhum momento Davi usar da sua autoridade para humilhar ninguém. Pelo contrário, Davi tinha um propósito de direcionar o povo de Israel, de ser rei daquele povo. Olha o compromisso, igreja. Em nenhum momento você vê Davi, quando era pastorzinho, e quando ele chegou lá e matou o gigante, e quando ele se torna rei, você não vê em nenhum momento Davi dizendo, não, agora eu sou rei e eu é que sei. Você não vê isso. Só que Deus conhecia o coração de Davi no ventre da sua mãe. E Deus conhecia o coração de Saul no ventre da mãe de Saul. Porque Deus dá a Saul porque o povo clama e diz, nós queremos um rei. E reparem, muitas vezes você pede, Deus te dá algo. E lá na frente você quebra a cara para você ver que aquilo não era de Deus. Muitas vezes você exige de Deus. Você diz, Senhor, se tu não me fizer, então tu não é Deus. E Deus diz, então você quer, eu vou te dar nas tuas mãos. Só você aguarde para você ver a consequência. Repare que Saul tinha um coração oposto de Davi. A oportunidade era a mesma. Os dois foram reis. O espírito que estava em Saul e o espírito que estava em Davi e o consagrou e ungiu foi o mesmo. Só que o que acabou neles não foi o mesmo. Então por que Davi tem um coração igual a Deus? Porque primeiramente, Davi ele reconhece que ele é pecador. Ele tem a consciência e ele diz, Senhor, apaga de mim as minhas transgressões e tem misericórdia. Primeira coisa, igreja. Para ter um coração igual de Deus, tem que reconhecer os seus pecados. Temos que reconhecer que somos falhos. Temos que reconhecer as nossas debilidades. Temos que aprender a ficar quieto quando alguém chegar e exortar e dizer, você está errado. Temos que ter a humildade de reconhecer os nossos erros. Porque nós nunca vamos ser grandes se não formos pequenos na presença de Deus. Nós nunca vamos ser boas pessoas se nós não reconhecermos primeiro que somos pecadores perante Deus. Nós nunca vamos ser grandes homens e grandes mulheres na terra se nós não conhecermos que somos pecadores e que precisamos a cada dia saber ouvir. Repare que Davi, primeiramente, ele reconhece isso. Ele diz, Senhor, eu sou pecador. A minha vida, Senhor, eu tenho falhado quase todos os dias. Eu tenho errado todos os dias, mas tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões. Deus, ele só quer que você confesse a Ele as tuas iniquidades. Deus só quer que ele espera todos os dias. Que você não finja que Ele não existe. Porque Ele ainda não desistiu de você. Ele quer todos os dias que você simplesmente acorde, olhe para o céu e diga, Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador. Repare que é o primeiro passo para ter um coração segundo ao coração de Deus. Davi, ele reconhece que ele errou. Porque repare uma coisa, Davi, quando ele ia para a guerra, ele sempre orava. Davi era um homem que, apesar de ter seus erros, assim como eu, como você, algo era diferente nele. Sabe o que era? A dependência de Deus, a oração em Deus, a fé em Deus. E quantas pessoas estão na igreja, mas não oram para receber uma resposta, querem a coisa do jeito delas, querem resolver do jeito delas, é do meu jeito, é eu que sei. Não, mas tem que ser assim. Não tem que ser não, meu irmão, tem que ser como Deus quer. E se você insistir, você vai quebrar a cara. Tem que ser como Deus quer. Esse papinho de dizer para Deus, mas eu amo Deus, não. Para eu amar Deus tem que obedecer. É a mesma coisa que eu dizer que eu amo um filho e deixar meu filho atirar. Não, mas eu amo meu filho, ele está lá, mas e aí? Qual é o compromisso que você tem com ele? Repare, Davi, ele tinha algo diferente que nós precisamos aprender com ele nessa noite. Primeiro, reconhecer que era pecador. Nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Precisamos, igreja. E é muito difícil quando alguém aponta e diz para nós, olha fulano, tu está errado nisso. E nós queremos justificar.
Nós queremos dizer, não, mas para aí. Isso está errado por isso. Eu estou errado nisso por aquilo. Não, meu irmão. Aprenda a reconhecer que você também e eu somos pecadores. Aprenda a ser corrigido. Jesus diz, aprendei comigo que sou humilde e manso. Quem não é humilde não conhece Jesus. Eu sempre digo isso. Não confunda ser simples com ser humilde. A pessoa pode ter a roupa mais simples e não ser humilde. Eu sempre digo isso. A pessoa pode andar de chinelo de dedo, mas dentro dela não existe humildade nenhuma para reconhecer as coisas. Porque a humildade está dentro da gente. Repare que Davi, primeiro, ele tem consciência que é pecador. Segundo, Davi, olha o que ele faz, versículo 2, ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Segundo, igreja, se arrepender. Sem arrependimento, não conheceremos a Deus. Dias nós vamos errar? Vamos. Mas nós precisamos todos os dias, na hora de dormir, dobrar o joelho e dizer, Senhor, me perdoe, eu me arrependo. Sabe? Satanás, ele quer que a gente esqueça aquilo ali, joga no mar do esquecimento. Me perdoa por eu não ser o que tu queres. Me perdoa por eu não conseguir ainda fazer o que eu preciso fazer. Repare que o apóstolo Paulo, ele tinha algo diferente. Ele dizia para Deus, Senhor, tudo que eu quero fazer eu não consigo. Mas tudo que eu não quero eu faço. Eu sou miserável por isso. E a Bíblia diz que Paulo foi um dos maiores homens de Deus depois de Cristo aqui na terra. Porque Deus, ele não está preocupado com santarrão, não. Ele está querendo que você diga a ele, Senhor, eu ainda sou fraco e tudo aquilo que eu não quero eu ainda faço. Sabe por quê? Porque em minha carne luta contra o Espírito. Ainda o pecado está em mim, Senhor, me ajude. Eu me arrependo de tudo, mas me ajude, é isso que Deus quer ouvir. Repare que o salmista, ele faz algo. A segunda coisa, ele se arrepende dos seus pecados. Ele diz a Deus, lava-me da minha iniquidade e purifica o meu coração, Senhor. Sabe por quê, igreja? Porque um coração que não é purificado, ele só maquina o que a mente nossa raciocina. A razão pensa aqui e o resto vem para cá. E depois ele sai, porque a Bíblia diz que o que a boca fala, o coração está cheio. Talvez muitos de nós temos aí atingido pessoas com palavras. Sabe por quê? Porque o coração está cheio delas. Mas nessa noite o Senhor diz para você, te arrepende de tudo aquilo que você cometeu de errado. Te arrepende se você lançou palavras para alguém algum dia. Talvez existem feridas em pessoas maiores do que se tivesse tomado um tapa. Talvez aqui há pessoas que ainda têm feridas piores do que se tivesse tomado um tapa. Mas o Senhor diz nessa noite, ei, te arrepende. Porque as palavras, elas doem mais muitas vezes que um tapa. Repare que o salmista, então, o que ele faz? O segundo passo, ele se arrependeu dos seus erros. Ele diz, Senhor Deus, lava-me completamente e purifica-me do meu pecado. Nós precisamos dizer isso para Deus. Senhor, purifica-me. Eu me arrependo, lava-me do meu pecado. Nós não podemos, igreja, querer ser os super-heróis, porque nós não somos super-heróis. Nós não podemos achar que porque se você vai jejuar 7 dias, você não vai errar, e você vai errar jejuando ou não. Você vai falhar todos os dias com alguém, estando na presença de Deus todos os dias, você vai errar também da mesma forma. Porque todos nós temos as mesmas debilidades.
E Deus já conhecia isso em Davi antes de Davi ser Davi. Mas nem por isso ele deixou de dizer que Davi tinha um coração segundo o coração dele. Porque o que agrada o coração de Deus são atitudes que Deus espera de nós e não dos outros. Você não vê em nenhum momento Deus dizer: não, Davi, deixa Saul comigo. Você não vê em nenhum momento Davi dizer: olha, Deus vai lá e acaba com Saul. Tem gente que gosta de colocar isso, né? Não, mas eu não tenho nada contra, mas Deus vai fazer. Não engane a si mesmo, igreja. Não se engane. Porque a Bíblia diz que nós não podemos enganar a nós mesmos. Reconhecer primeiro quem eu sou e confessar a Deus os meus pecados é, no mínimo, pedir dignidade na presença de Deus. Repare que Davi ele faz isso. E terceiro, versículo 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto, e renova em mim um espírito reto. Davi, ele sabia que sem a comunhão com Deus, ele não era nada. Quando nós chegarmos a esse ponto de entender que sem Deus não somos nada, nós começamos a caminhar naquilo que Deus quer. Quando você entende que sem Deus não é nada, quando você um dia estava lá na tua casa e disse: não, mas eu creio em Jesus, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele é Deus, você começou a caminhar para estar aqui. Naquele momento em que nós olhamos para Ele e dissemos a Ele: Senhor, eu sou dependente de Ti. Eu não sei aonde Tu está, mas eu acredito em Ti. Naquele momento em que o coração anseia em encontrar um Pai, Deus ele traça o caminho. Repare que Davi ele sabia da comunhão com Deus. Repare que Davi ele sabia e ele diz a Deus: cria em mim, em Deus, um coração puro e renova um espírito reto. Porque ele sabia que tendo um coração puro todos os dias diante de Deus, ele conseguiria estar na presença. Era a única maneira de estar na presença de Deus, era todos os dias reconhecendo quem Ele era. E aí eu entendo por que Davi tinha um coração igual ao de Deus. E nós não vemos nenhum outro dessa forma no Evangelho. Nós não vemos um homem como Davi. E muitas vezes dizemos: não, mas Davi ele foi segundo o coração de Deus porque ele foi rei, porque ele ganhou. Não, igreja. Porque primeiro, ele reconheceu que era pecador. Segundo, ele era um homem que confessava as suas iniquidades. E terceiro, ele sabia que sem Deus ele não era nada. Ele se deu conta de que quando ele deixou de buscar Deus, ele começou a errar. Repare que quando nós deixamos de buscar Deus, quando nós deixamos de estar em comunhão com Deus, nós começamos a voltar a ser o quê? A essência natural do homem. E começamos a falhar um dia, falhar 2 dias, falhar 3 dias. E aí o que aconteceu? Quando Davi ele se deu conta que ele matou um homem, que ele adulterou e ele fez tudo errado, ele disse: meu Deus, não retire-te de mim. Ele cai em si, ele confessa quem ele é. Ele diz: Senhor, cria em mim um espírito reto, porque eu preciso da tua misericórdia. Nós precisamos dizer isso para Deus: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Nós precisamos confessar a Deus o que é: Senhor, cria em mim um espírito reto e um coração puro, porque o que está em mim ainda nos coloca um coração puro dentro de mim, um coração sem maldade, um coração que não maquina o mal, um coração que não deseja mal, um coração que não quer a justiça do homem. Ensina-me a ter um coração assim. Repare, ele tinha tudo para matar Saul, igreja. Tem gente dentro da igreja que é olho por olho e dente por dente, está vivendo a lei. E Davi conhecia a lei, mas primeiro ele era segundo o coração de Deus. E tem gente que usa palavras para muitas vezes querer usar a sua justiça. Repare, Davi ele foi muito próximo de Deus pela sua natureza de dependência.
Não porque ele não pecou, porque ele não errou. Salomão foi o homem mais sábio e também errou. Noé também errou. Repare, todos os homens que Deus levantou na terra, homens que nasceram de uma mulher, todos erraram, mas nem por isso deixaram de não ser homens de Deus. Porque todos olharam para o céu e disseram: Senhor, coloca em mim um coração puro e um espírito reto. A dependência, igreja, é que faz você ser diferente com Deus. Nós vimos que Davi, ele sabia que sem a comunhão e a direção de Deus era tudo em vão. Eu quero dizer para você, sem a direção de Deus é tudo em vão. Ainda que trabalhe 20 horas, será tudo em vão. Ainda que você correr para um treino, ainda que você se esforçar, eu quero ser o melhor do mundo, em alguma coisa, sem Deus é tudo em vão, igreja. E vai chegar lá no fim da vida, e você vai ver que foi tudo em vão. Que isso? Verdade. Quer um exemplo, Salomão? Tudo que ele quis, ele teve. Salomão levantou o primeiro templo, fez tudo o que Deus queria, só que quando ele deixou de ouvir Deus, o que aconteceu? A sabedoria humana, não a de Deus, fez ele tropeçar no próprio entendimento. E aí quando ele caiu, a queda foi grande. E aí lá na velhice, Salomão se deu conta: opa, o que eu fiz? Um exemplo: 40 anos da minha vida eu servi Deus, e 45 eu fiz tudo o que eu queria. E agora estou aqui na velhice, estou morrendo, e de nada valeu os 40 que eu fiz por mim. Não troque o que Deus tem para você por aquilo que a tua essência acha que é bom. Não troque. A luta será diária. Talvez você me diga: mas eu estou errado. Então fale para Deus nessa noite. Eu não consigo, fale para Deus nessa noite. Talvez você diga: eu bebo, eu fumo, não interessa, eu não estou preocupado com os teus pecados, eu não vim aqui para dizer quem deve e quem não deve, eu não vim aqui dizer quem é digno e quem não é digno, eu só vim aqui dizer uma palavra de Deus para você e dizer: ei, Deus está te chamando conforme Davi. Ele quer também que você seja um coração e um espírito reto. Ele quer que você seja próximo. Ele quer que você tenha intimidade. Ele quer que você e eu venhamos andar todos os dias na sua presença. Ele quer ser o teu pai. Ele quer dizer para você todos os dias: olha, filho, se o problema está difícil, eu vou te instruir. Ele quer te dar sabedoria. Ele quer dizer: olha, volta para cá, anda assim comigo que eu vou te abençoar. Ele quer repreender a maldade que está sobre a tua casa. Mas para isso, nessa noite, ele está dizendo: ei, existe um homem que foi, um homem que teve um coração igual ao meu, e é assim que eu quero você. Está entendendo, igreja? É necessário um processo. É necessário um processo, ninguém é igual. Se você plantar a mesma semente uma do lado da outra, pode nascer a mesma árvore, mas uma não é igual à outra. Uma vai gerar frutos num tempo e a outra vai gerar no outro. Uma pode ter até mais folhas e a outra menos. Uma pode dar mais galhos e a outra, mas as duas são iguais. O que eu quero dizer para você com isso? É que para Deus todos nós temos a mesma oportunidade e há um processo no tempo de cada um. O meu processo não é o seu. O meu tempo não é o seu. Não queira que as pessoas tenham o seu tempo, porque cada um tem o seu tempo para Deus. Há um processo. Há um processo. Davi, ele passou por um processo. Deus já tinha dito que ele tinha um coração igual ao de Deus, mas passou por um processo. Passou por um processo para que o seu coração se voltasse. Se arrependeu, se deu conta dos seus erros, teve que se afastar muitas vezes de Deus e pecar, e entender que tinha que voltar. E aí quando ele entendeu: não, então é assim que eu tenho que ser. Então quer dizer que quando eu for para a guerra e o Senhor me disser não vai, eu tenho que ficar. Então quando o Senhor disser avança, eu tenho que avançar. Então quando o Senhor mandar eu calar, eu tenho que calar. Foi assim que aconteceu, igreja. E Deus nessa noite está dizendo para você: há um tempo determinado para cada um. Então não te preocupa, porque o processo é teu, mas a obra é de Deus. Repare que no versículo 11, para encerrar,
Diz assim: não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Mais uma coisa que aprendemos aqui com Davi. A sua preocupação não estava em perder o reinado. A sua preocupação não estava em perder a sua coroa. Ele não estava nem preocupado, igreja. Se alguém dissesse: olha, Davi, entrega a tua coroa, porque tu não é mais o rei de Israel. Ele não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado com as suas coisas. Ele não estava preocupado com as coisas desse mundo. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que a maior preocupação é estarmos com Deus, nós não nos preocupamos com isso. Repare que Davi, ele só pede uma coisa: Senhor, não me lances fora da tua presença. E ele diz assim: e não retire de mim o teu espírito. Repare que, ainda que nós venhamos perder aqui nessa terra muitas coisas, sem o Espírito de Deus nós não seremos nada. Talvez você me diga hoje: poxa, eu perdi tanta coisa. Mas a Bíblia diz que a traça e a ferrugem, ela come as coisas dessa terra. Mas o que Deus tem para você preparado é muito maior. Talvez você me diga: é fácil dizer tá de carro, só que eu também tenho uma história. Eu também passei por um processo. Talvez você me diga: mas você tem dinheiro. Não tenho dinheiro, mas eu também passei um processo. Repare que para onde você quiser andar, terá um processo. Só que esse processo, ele vai ter que ter muito choro. Ele vai ter que ter muitas vezes voltar e dizer: Senhor, eu sou errado. Ele vai ter muitas vezes de reconhecer que você é dependente de Deus. Ele vai muitas vezes dizer: olha, Senhor, eu sou teimoso, mas me perdoa. E quando você disser assim como Davi fez, quando você disser a Deus: olha, Deus, eu posso perder tudo nessa terra, mas eu não quero ficar sem a tua presença. Quando você entender a importância disso, meu irmão, você andará sobre as águas. Quando você entende a importância dessa palavra, quando você entende o que Davi estava dizendo, ele estava dizendo em outras palavras: Deus, eu posso perder todo o reinado, pode me destronar, não me interessa nada na terra, só que não retira de mim o teu espírito, porque sem ele eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Sem ele eu sou o quê? Uma folha seca. Sem ele a minha felicidade humana é momentânea. Sem ele a tua paz eu não encontro. Então não retira isso de mim. Davi naquele momento se colocou à disposição de Deus, colocando tudo que ele tinha nessa terra para Deus. E olha, se tiver que perder tudo isso para viver em ti é lucro. Só que Deus, ele é muito bom, igreja. Ele é grande, ele é bom, ele é misericordioso. E Deus não fez nada disso, pelo contrário. Deus, ele amou Davi e não jogou Davi na presença de Satanás, como Satanás queria. Só que eu quero dizer para você nessa noite que existe um processo. E esse processo tem que ser passado. Quer ser segundo o coração de Deus? Nessa noite, abra teu coração. Diga para Deus que está disposto a passar pelo processo. Diga para Deus que você, que ainda que tudo esteja difícil aqui, você quer conhecê-lo, você que não conhece ele. Diga para Deus: olha, Senhor, eu ainda não te conheço, mas eu não estou nem mais preocupado. Ainda que eu vinha hoje pedir o meu emprego, não me interessa isso, eu quero é te conhecer. Eu quero que o teu Espírito entre na minha vida. Eu quero que o teu Espírito entre e salve a minha família, a minha casa, os meus filhos. Eu quero que tu me leve para a glória. É isso. Quando você entrar nesse raciocínio, Deus vai entrar com provisão aonde você precisa. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele não dá pedra para quem pede pão. A Bíblia diz que Deus, que o nosso Deus, ele é o dono da prata e do ouro. E ele diz que se as aves do céu, que não tem tanta importância quanto eu e você, ele sabe como alimentar jamais um filho.
Jamais um filho. Então, se você nessa noite veio para pedir algo, Deus está te dizendo: eu já sei o que você precisa, mas o que eu tenho é bem maior. Somente entrega a tua vida, confia em mim e demais eu farei. Porque o meu reino não está estabelecido em comida e bebida, mas sim no que? Na salvação. É nisso. Deus tem algo muito grande para entregar para você nessa noite. Ele não te trouxe aqui simplesmente para ficar 1h30, 2 achando que está ouvindo um monte de coisa que não interessa, não. Ele te chamou assim como um dia Ele me chamou. E Ele quer entregar nas tuas mãos a chave da tua vitória. Ou você acha que Deus se agrada de ver você perecendo? Não, irmão. Deus, Ele quer dar paz para tua casa. Deus, Ele quer que você contemple os seus filhos sentados à mesa. Deus, Ele quer que você levante de manhã e diga: eu tenho um Deus que vive. Talvez o momento que você passa é uma ventania, mas Deus, Ele quer acalmar essa tempestade, esse vento. E Ele quer que você sente à mesa, olhe para a tua família e confirme a promessa. E diga: Senhor, a tua promessa se cumpra aqui. Ele quer que você seja autoridade, não mais escravo de Satanás. Ele quer que você não tenha mais as correntes nas pernas e nos braços, mas que você seja livre. Que você seja livre, que quando você sentar para comer, você tenha o alimento. Que quando você olhar para a tua família, Deus estará cuidando. Só que para isso, meu querido, existe o processo. E o processo é doloroso, mas precisa ser passado. Davi passou pelo processo. Caiu, errou, reconheceu. E por fim, ele colocou tudo que ele tinha. Diz: não me interessa nada. Eu quero o teu espírito. Não me interessa se eu vou perder reinado, se eu vou perder isso. Tem gente que troca Deus porque acha que vai perder emprego. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém abre. Então, se Deus abriu uma porta, foi Ele. E se Ele tiver que fechar, é Ele. Só que para isso, não espere o processo. Se coloque, esteja pronto. Porque Deus nessa noite, Ele tem algo muito melhor para a tua vida. Então que Deus abençoe. Essa é a palavra que o Senhor tem. Aplauda o Senhor, amém? Quero estar então, em nome de Jesus, agradecendo quem está assistindo a live, quem está acompanhando. A igreja ela tem um projeto de arrecadação de alimentos. Você que está assistindo, você que está ouvindo a mensagem, que Deus abençoe a sua vida. Saiba que, assim como eu, todos nós somos falhas, mas Deus ama você, ama a mim, e Ele te espera. E Ele te espera, e Ele te ama. Então, nesta noite, você que quiser colaborar, você que está ouvindo, pode fazer uma doação aí pelo número da conta, o número do telefone, porque Deus Ele vai estar abençoando vidas através desse projeto. E que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Uma boa semana. Eu tenho certeza que Deus estará cuidando de todas as coisas. Amém. Amém. Então vamos estar nos colocando de pé. Em nome de Jesus.